Tá aí, agora eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Ana Glaucia, ela que é psicóloga oficial aqui do nosso programa. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Laís. E o nosso tema de hoje são as relações familiares na atualidade. Tema bem complexo, né, Ana? Bem complexo, bem amplo e bem presente, né, hoje na nossa vida. E para falar um pouquinho sobre relações familiares na atualidade, eu penso que é muito importante a gente falar de como eram as relações familiares antigamente e como elas evoluíram junto com a sociedade hoje, né? Antigamente a gente tinha, dentro da constituição familiar, a gente tinha algo mais autoritário, a gente tinha algo mais arbitrário, a gente tinha a família relacionada a negócios, a dotes. E hoje não, hoje a gente tem uma maior flexibilidade na relação familiar. Isso é muito bom. Eu acredito que sempre todas as mudanças, a gente falou de mudanças o programa passado, todas as mudanças elas são importantes na nossa vida e a evolução é importante. Porém, em relação à família, eu fico com um pouquinho de receio sobre mudança e sobre evolução. Porque existem fundamentos na família e existem alicerces que estão sendo moedas de troca hoje. Estão se perdendo também, Estão né, se Ana? perdendo. Então, se a gente olhar para a família, a formação familiar patriarcal, arbitrária, autoritária do passado, a gente está vivendo o oposto hoje. Mas a gente está vivendo hoje o que um filósofo e um sociólogo muito importante falava, que é Bauman, ele falava sobre a modernidade líquida. A gente está vivendo a fluidez hoje das relações. E a gente vive muito a fluidez das relações dentro da família. Então a gente perde figuras de referência, a gente perde autoridade, a gente perde regras do primeiro grupo social que a gente vive, a gente perde a funcionalidade de papéis. Então, com a evolução da sociedade, a instituição familiar ela evolui junto. Isso é importante. Porém, alguns fundamentos eles precisam ser levados em consideração. E Ana, sabe o que eu percebo? De uma geração para cá, os pais têm sido os pais cada vez mais jovens. Isso também dificulta muito, né? Dificulta em relação a papéis. Exatamente, Né? porque aí chega numa fase que o adolescente ele já não sabe mais se ele tem um pai, uma mãe, se ele tem um amigo, se ele tem um filho. Parece que os Exato. papéis se invertem totalmente. Exatamente. É um ponto, é uma linha tênue da nova relação familiar hoje, né? É bom porque essa proximidade com os membros da família ela é importante, essa intimidade ela é importante, olhar no olho, se importar com os sentimentos da criança, do adolescente, conversar, se importar com o outro é importante. Porém, a gente pode ir para um outro lado da inversão de papéis, né? A gente pode até falar em algum outro momento sobre a infantolatria, que é aquela adoração à criança. Então a criança é um reizinho na casa. Ou então a mãe que ela não tem o papel de mãe, ela tem um papel tão amiga, nossa, tão amiga que ela acaba achando que ela é só nossa amiga. E ela não tem aquela figura de autoridade como mãe. Não desempenha o papel de mãe. Não desempenha o papel de mãe. O pai é a mesma coisa. Ou então, nas novas formações familiares, que às vezes não tem o pai e a mãe são outras formações familiares, a figura de referência, ela está em deficiência. Né? A figura de autoridade que a gente tem dentro da família está em deficiência. Não estou dizendo que tem que ter o pai, a mãe, o filhinho, a consanguinidade. Não, porque a evolução da sociedade também vai além da consanguinidade. Hoje as famílias elas são formadas por pessoas que optam em viver em família. Porque a ideia e o conceito de família é isso. É viver em um lar harmoniosamente com um objetivo coletivo em comum. Então, isso vai além da consanguinidade, que no passado a família era só consanguínea. E Ana, quais são os sinais de perigo? Em que momento a família deve parar, ou um filho ou uma mãe, e falar: tem algo errado com a minha família? Quando a gente fala de família, a gente fala de lar. Quando a gente fala de lar, a gente fala de algo bom, algo construído afetuosamente, harmoniosamente. Um dos sinais principais que eu penso é quando você não quer voltar para casa, quando você não quer voltar para perto da sua família. Esse é um sinal de que lá na sua família as coisas não estão bem. Tudo que a gente quer é voltar para casa, a gente quer voltar para nossa família, a gente tem saudade, né? A gente quer estar junto. Quando você começa a não querer estar junto mais,
é um sinal de problema. E o que a gente faz com o problema, né? A gente primeiro identifica o problema e depois algo muito bom que a evolução da sociedade nos trouxe foi o empoderamento do diálogo. E aí a gente coloca em exercício o diálogo. A gente procura ajuda profissional, tudo mais, mas a gente coloca em exercício esse diálogo que antigamente não existia. Porque era autoritário, era arbitrário, a gente não tinha voz, né? Isso é a facilidade dos tempos modernos, É o que né? traz de proposta positiva. Traz os problemas, mas também as soluções se tornam mais fáceis. Sim, se a gente souber, a gente precisa hoje, Laís, eu penso que é racionalizar as coisas. A gente não pode entrar nessa fluidez das relações, nessa coisa mais vulnerável das relações. A gente precisa racionalizar, pegar tudo que tem de bom do desenvolvimento e colocar em prática. Ana, esse tema é muito complexo. A gente tem muito assunto ainda para abordar aqui no programa, né? Então eu quero lembrar que você volta daqui 15 dias e a gente continua falando sobre isso. Figura de referência, negligência familiar, papéis. Eu quero muito continuar falando sobre isso, porque tem muito assunto realmente pra gente abordar, né? E o pessoal que tá em casa já sabe que pode mandar sugestões também, né? De repente quer ver um outro tema aqui, pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, também com a Ana, através das redes sociais dela, e mandar aí a sua sugestão de tema. Com Ana, certeza. Obrigada pela participação, você, é sempre Laís. muito bom te receber aqui. Obrigada a você. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí.